Olá, eu sou o Igor, esse é o meu canal. A história que eu vou contar é surpreendente, eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar e talvez até se identificar. Se você gostar do meu trabalho, curta, comenta, compartilhe. Se quiser, deixe um pix e não se esqueça de se inscrever. Vamos ao vídeo. Vocês gostam de doce? Eu também gosto de doce. E se eu contar com doce além delicioso, pode ser letal. Olha, essa história que eu vou contar aconteceu lá no Rio de Janeiro, dia 20 de maio de 2024, no bairro chamado Engenho Novo, zona norte do Rio. Cerca de 3 dias, você imagine, você está na sua casa e sente um cheiro de fedor muito forte. Os vizinhos sentiram. Aí chamaram a polícia. Aí, quando a polícia chegou, ela encontrou um corpo de um homem chamado Luiz Marcelo Ormonde, 45 anos, é um empresário. Ele estava com a Júlia Cartermol, que é a namorada dele, uma psicóloga, tinha 29 anos. Ela foi na delegacia, prestou depoimento na 25ª DP, só que foi liberada. O delegado do caso era Marcos Bus. Ele descobriu que eles tinham um relacionamento desde 2013. Em abril de 2024, a Júlia foi morar com ele no apartamento. Antes de desaparecer, ele foi visto no dia 17 de maio. E o mais surpreendente, a perícia encontrou uma substância controlada no corpo dele. E essa Júlia, ela tinha uma amiga e orientadora espiritual. O nome é conhecida como Cigana Esmeralda. O nome dela é Suiane Brechac. Ela também prestou depoimento. Durante ele, ela disse que a Júlia tinha uma dívida de 400 mil reais com ela. Ela também disse que a Júlia contratou para seus familiares e namorados não descobrissem que ela era garota de programa. Sim, a Júlia, ela se prostituía e ela também tinha um outro rapaz que se relacionava com ela, chamado Jean Cavalcante Azevedo. É um advogado, mais ou menos 2 anos e meio. Aí a Suiane, ela foi presa no dia 28/6/24, em Cabo Frio, região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Ela foi acusada de ser a mandante do crime. Então, a polícia já sabia que tinha uma mandante. Vocês se lembram que eu falei que o Luiz Marcelo tinha sido visto no dia 17 de maio e que a Júlia foi vista com ele no elevador? Ela segurava uma garrafa de cerveja e o Luiz Marcelo um prato. Mas o que isso tem a ver com a Júlia? Bom, vamos lá. A polícia também descobriu que a Júlia tinha ficado no apartamento com o Luiz Marcelo morto, ou seja, com o cadáver dele, por mais ou menos 3 ou 4 dias. Ela teria dormido ao lado do cadáver, se alimentado, descido para a academia. Isso tudo segundo o delegado do caso. Isso é no mínimo mórbido. Eu não sei, acho que pode ser algo mais ou menos doentio. As armas, os bens do Luiz Marcelo, inclusive as armas todas, desapareceram. Só que o que isso tem a ver com a morte dele? Vocês vão entender já já. Vocês se lembram que acharam uma substância no corpo dele? É uma substância à base de um medicamento para dor, mas ele também pode ser veneno se for em excesso, chama morfina. A polícia descobriu que o que tinha no prato era um desses brigadeirões feitos que a Júlia tinha preparado. E aí ela foi suspeita da polícia. Ela fugiu por cerca de 10 dias. A advogada dela, a doutora Hortência Menezes, teve que negociar a rendição dela por 12 horas. Aí no dia 4/6/2024, ela se entregou. E a polícia também descobriu que ela é inscrita no Conselho Nacional de Psicologia desde agosto 21. Então ela já trabalhou fazendo atendimento psicológico, só que ela não exercia mais a profissão, segundo ela mesma.
Mas vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com os bens sumidos da casa de Luiz Marcelo. Então, segundo a polícia, a motivação do crime foi financeira, apesar da advogada Júlia alegar que ela tinha problemas mentais e algumas pessoas cogitar a possibilidade dela ter cometido o crime pelo Luiz Marcelo não querer formalizar a união com ela, ou seja, eles moravam em união estável ainda. A motivação era financeira e a polícia também descobriu que o Luiz Marcelo subiu pro apartamento, tossindo e desatento. Fora que a perícia descobriu que tinha um líquido achocolatado no estômago dele. Fora, durante o depoimento, a Júlia, para se ter uma ideia da frieza dela, esses assassinos bem frios, ela chegou a rir. Só que nós vamos mostrar a ligação da morte do Luiz Marcelo com o furto dos bens dele. Pois bem, a polícia chegou a 3 suspeitos: Leandro Jean Rodrigues Catanhede, namorado da cigana; Victor Ernesto de Souza Koff, amigo da cigana; e de Leandro Maicon Graça, suposto comprador das armas, ou seja, foi alguém que comprou as armas roubadas dele. No dia 10/6/24, a polícia realizou as apreensões dos bens. Victor, Giovanni e Maicon são suspeitos de participarem da compra e venda das armas. Compra e venda. Os outros bens roubados da casa dele foram carro, computadores e relógios. No dia 12/7/2024, a polícia indiciou 6 pessoas no caso. A Júlia e a Suiane foram indiciadas por homicídio qualificado, ou seja, a Suiane foi a mandante do crime e a Júlia foi a executora. E os homens foram indiciados pela compra das armas. Adivinha onde eles foram presos? Em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Resumindo, eles planejaram o assassinato minuciosamente para roubarem os bens dele e fazerem dinheiro. Sobre as penalidades desses bandidos. Isso inclui no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, prevê a pena de 6 a 12 anos para quem adquirir, receber, transportar, expor à venda ou de qualquer forma utilizar arma de fogo, sem autorização legal, ou regularmente. No dia 30/6/2025, a Justiça Carioca fez a segunda audiência sobre a morte dele. Nessa audiência, começou logo depois das 10 horas. A Justiça ouviu os depoimentos das testemunhas e dos familiares das réis, Júlia e a Suiane. Na primeira audiência em maio, foram ouvidos quem? O porteiro e o síndico do prédio do Luiz Marcelo, obviamente, onde ele morava. Agora quem prestou depoimento dessa vez, às 3h30, foi Luciana Graça Vieira Rocha, testemunha de acusação, amiga da vítima. Relatou que ele não tinha problemas financeiros. Ou seja, a polícia estava correta, foi um crime motivado de forma financeira. O Jean Cavalcante de Azevedo, que é o ex-namorado da Júlia, afirmou que não sabia do relacionamento entre ela e o Luiz Marcelo. Os parentes da Júlia, a Carla Cartemol Faria e o Mariano Bassi Leandro, a mãe e o padrasto da Júlia, foram chamados para depor, mas eles usaram o direito de não prestar depoimento, ser parentes da acusada. Eu entendo o lado deles. Só que essa história, ela serve de alerta. Não coloquem pessoas que vocês não conhecem direito na casa de vocês. Tomem cuidado. Nós sabemos, eles planejaram o assassinato de forma fria e calculista, para roubar os bens deles, vender e fazer dinheiro. Todos bandidos da pior espécie. Esse tipo de gente não presta. Na minha opinião,
tinha que colocar eles na pena de morte e fuzilar. 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 Um por um. Na frente de todo mundo. Quem não gosta, não gosta. Eu gosto da pena de morte. Eu gosto, eu sou favorável. Se você não gosta, sinto muito, mas eu gosto. Tem que tomar cuidado. Por isso essa história vai servir de alerta para muita gente. Bom, eu já me alonguei demais nessa história. Só que eu espero que vocês tenham aprendido e que isso tenha servido de lição para muitos de vocês. Olha, eu estou começando esse canal agora. Se você puder, me ajuda, compartilha, manda vídeos, até para servir de alerta para muitas pessoas. Muito obrigado. Tchau.